Ok, então, bom dia pessoal, bom dia a todos. O professor Edinho está aqui para fazer para vocês uma fala, né, sobre este livro aqui. Né, tem uma prova aí para vocês no Google Formulário. Eu sugiro que vocês primeiro assistam esse vídeo, depois vão lá, terminem de ler o livro e voltem a fazer a prova, tá bom? Não adianta fazer a prova só assistindo esse vídeo, tá? Não adianta fazer a prova só lendo o livro. O ideal é você fazer lendo o livro, assistindo o vídeo ou vice-versa. É um livro, vocês puderam perceber, né, para quem já terminou a leitura, é um livro muito fininho, só que é um livro bastante complexo. Esse aqui é o do professor, né? Você já sabe como é que eu vou lendo, eu vou anotando coisas para a gente discutindo em sala de aula. Na sala de aula, vocês sabem que a gente ia lendo aos pedaços, né? Eu ia dando tarefa para vocês, ler de tal página até tal página. Na outra semana a gente chegava, discutia o que vocês tinham lido, vocês me faziam perguntas e nós vimos mais um pouquinho. Era assim que o professor fazia, né? Então, pessoal, não adianta o professor pegar e mandar vocês ler um livro e fazer uma prova. Na época que o professor era aluno, tinha alguns professores que faziam assim. Daí alguns alunos não entendiam bem e passavam a não gostar tanto de ler quanto deveriam gostar. Meu cabelo está revirado, né? Mas quando eu estou na sala de aula também, ele está revirado esporadicamente, então não tem problema, tá? O professor está falando agora mais especial para os alunos do sétimo ano, para os alunos do sétimo ano 3 da EEB João dos Santos Arião, certo? Muito bem, então. É interessante vocês pegarem uma caneta, tá? E anotando o que o professor foi falando, inclusive dando pausa, dando pause no vídeo a hora que você quiser anotar alguma coisa, tá bom? Peguei aqui o computador, coloquei aqui no meu colo. Vamos lá então. Vai ser um vídeo um pouco longo, bem diferente do vídeo do sétimo ano 2, que eles leram Garoto Estranho, que é um livro que não precisa de muita ajuda do professor. Eu vou dar aqui meio que um resumo, vou falar alguns pontos de cada capítulo. Entretanto, não pense que com este resumo é suficiente para tu fazer a prova. Vamos lá então. As personagens redondas, quem são? Tu já sabe o que é personagem redonda. Ah, professor Edinho, não foi teu aluno passado? Eu reprovei, não sei o que. Pergunta para um colega que sabe. Eu não vou, o professor não tem tempo de estar retomando coisas, tá? Muitas coisas, né? Quem são os personagens redondos? O Sir Simon de Canterville e o grupo dos Achudos, que é composto por Manuque, Prisca, Deco e Anjão. O líder deles é o Anjão. Dentro desses personagens redondos, a gente tem o protagonista, que neste caso você sabe quem é. Quem é o protagonista? É isso mesmo, o protagonista é o Anjão. Dentro dos personagens redondos ainda, a gente tem o antagonista. Quem é o antagonista? Neste caso, o antagonista, sem menor sombra de dúvida, é o Sir Simon de Canterville, que é o fantasma, né? Ó, Memórias mal assombradas de um fantasma canhoto. O fantasma canhoto é o Sir Simon de Canterville, tá bom? Espaços. Quais são os espaços da obra? A Casa dos Achudos, as ruas e a mansão mal assombrada. Três espaços assim. As residências, né, os lares dos jovens, a mansão e as ruas. Qual é o tempo, pessoal? O tempo cronológico. Lembra o tempo cronológico, que é o tempo de relógio? Qual é o tempo cronológico, né? Quanto tempo durou essa obra? Um ano? 2 anos? Uma semana? Eu tenho a resposta aqui na minha frente, só que eu não vou falar para vocês, tá? Agora, o tempo psicológico, o cronológico tu vai encontrar sozinho. O psicológico, qual é o tempo psicológico, né? Que é aquele tempo de flashback, que as personagens voltam no tempo, né? Daí é muito tempo, seria em torno assim, não é bem exato, mas uns 4 séculos de flashback. Então dura uns 400 anos, porque o Sir Simon de Canterville é um fantasma, mas ele não nasceu agora. É um fantasma que teria vivido há muito tempo.
e que agora volta para aquela mansão, e o motivo dele voltar, vocês já sabem, né? Perceberam que é uma história dentro de outra história, né? Quando já falei para vocês lá na escola, que quando são as páginas pretas, é em primeira pessoa, né? É. E é o Sir Simon de Canterville, o cabelo tá péssimo. E é o Sir Simon de Canterville contando a história. Quando é em as páginas brancas, é um narrador em terceira pessoa que conta a história dos achudos. Então aqui eu tenho um narrador personagem, nas páginas brancas ou pretas eu tenho um narrador personagem, nas páginas brancas eu tenho um narrador observador onipresente. Este narrador não é onisciente. E ele não é onisciente porque ele não sabe de tudo. E ele é onipresente porque ele está em vários lugares. Concordam com isso? Lembra o conteúdo do ano passado? Os elementos de um texto narrativo? Certo. O narrador, já falei para vocês, o narrador observador onipresente, que é o narrador das páginas, observador onipresente terceira pessoa, narrador das páginas brancas, e um narrador personagem das páginas pretas, certo? Aqui no final, eu não sei se acho que nós já lemos em sala de aula, lemos, a gente tem um pouquinho da vida do autor. O autor, ele é amigo pessoal do professor Edinho, ele mora no Rio de Janeiro, tá? Ele é um escritor muito conceituado, tem muita coisa dele na internet, e ele já esteve na EEB João dos Santos Arião, em 2017, naquela semana literária que o professor teve a felicidade de coordenar aí para vocês, tá bom? E aqui eu tenho o ilustrador, ok? Umas sugestões aí para vocês, certo? Vamos lá então. Agora vamos à obra então. A abertura da obra, que é essa parte aqui, ó, cujo título é Bu. É isso aí. O Sir Simon de Canterville, morto por assassinato em 1584, aparece contando a sua morte e se apresentando como fantasma. Ele, o fantasma, funcionará em toda a obra como uma espécie de narrador 2 e fará inserções ao longo da história. Muito bem. O capítulo 1, não sei se nós lemos, chamado Universos Paralelos, que é bem curtinho, tem 2 páginas, uma folha, uma lauda e 2 páginas. Tá vendo? Aqui. Desculpe. Aqui, ó. Universos Paralelos. O capítulo 1, os ajudos são apresentados, como vocês já sabem. Anjão é o líder, Manuque, Prisca e Deco. São 4 amigos, né? Com gostos diferentes. Contudo, gostam-se muito. Né? E cada um acaba sempre perdoando os defeitos do outro. Anjão era vidrado em física, em experimentos de física. Ele queria fazer uma experiência para provar definitivamente que não existia universos paralelos. O que são universos paralelos? Aquela visão de que algumas pessoas acham que tem o nosso universo aqui, o nosso sistema, e que existem outros sistemas, não só o solar, que é o nosso, ao longo, né, do infinito, e que existem outros seres morando lá. Ou seja, existem fantasmas, digamos assim. Ok? Prisca, então, o Anjão adora física e quer provar que fantasmas não existem. A Prisca, ela adora ler romances, né? E ela quer ser diretora de cinema. Então, ela tem uma câmera na mão, uma câmera fotográfica e para filmar. Deixa eu ver. Vivia com a câmera na mão, filmando tudo. Deco adorava atividades ao ar livre. Era amante da natureza e adorava escalar. Então, estão percebendo que uma coisa vai se encaixar? Deixa eu ver o que mais aqui. E Manuque era a paquerinha do Anjão, certo? Ambos se gostavam muito. Ela amava museus e histórias de civilizações antigas. Então tem aqui um que gosta de história, outro que gosta de escalar, outro que gosta de filmar e outro que quer provar que fantasmas não existem. Prontos, fechadinhos. Eles eram chamados pelos outros de achudos, porque eles diziam que quando eles estavam juntos, eles eram se achão, né?
Na verdade, jactante, né? Aquela pessoa que é jactante é aquela pessoa que quer se aparecer, meio snob, assim. Vocês também, todo mundo conhece um que quer se aparecer, né? Engraçado, que todo mundo conhece alguém que quer se aparecer, mas ninguém acha que quer se aparecer. Ninguém acha que ele próprio quer se aparecer. Capítulo 2 e 3. Nos capítulos 2 e 3, que é o 2 é o Casarão do Senhor Otis, que é bem longo, mas não fala muita coisa. E no capítulo 3, que é Cadê Você? Ó, Cadê Você? E o Casarão do Senhor Watts. Os achudos, movidos pela curiosidade e pelo desafio, decidem invadir o casarão do Sr. Otis, uma casa mal assombrada que ninguém jamais a comprara ou alugara. Eles pesquisam sobre o casarão e descobrem que pertenceu a um inglês chamado Sir Otis. Sir Otis. Senhor Otis, na verdade, né? Não era Sir. No capítulo 4, a gente tem um Boo de novo. É preto. Se é preto, quem está falando? O narrador 2, que é o narrador 2, o fantasma, que fala em primeira pessoa, certo? O narrador 2, o fantasma de Sir Simon de Canterville, aparece novamente e fala sobre Hades, uma espécie de purgatório, onde as almas têm que passar antes da dissolução final. Ele, o fantasma, né, o Sir Simon de Canterville, ele é um fantasma que se reconhece fantasma, que se diz escrevendo suas memórias. Pronto, aqui ele declarou: eu sou o fantasma e eu estou aqui nesta casa, neste casarão, comprado pelo Sr. Otis, né? E eu estou aqui escrevendo as minhas memórias. Eu sou um fantasma, um escritor, certo? É o que ele está dizendo. Meu cabelo tá horrível. Vamos lá. No capítulo 5, então, capítulo 5 aparece a complicação. Olha aí uma diquinha para prova, né? Capítulo 5 chama, ó, olha aqui que a Jean botou aqui, olha aqui, ó. Complicação, tá vendo? Complicação. Olha aqui, ó, capítulo 5, ok? Chamado O Cemitério. No capítulo 5, então, chamado O Cemitério, o grupo de achudos está no casarão mal assombrado. Eles, o grupo todo, né, os jovens, escalam os muros com auxílio das cordas. Lembra que tinha um lá que era escalador? Dentro do pátio da casa, eles andam um pouco e se dão conta de que estão em um cemitério particular de uma residência. Então, naquele pátio da mansão tinha um cemitério lá atrás. Era muito comum isso antigamente, principalmente na Inglaterra, ter cemitérios nos fundos das casas. Aqui no Brasil também, quando falecia alguma criança da família, que era muito comum bebês morrerem algum tempo porque não tinha vacina, né? Entre outras coisas, muitas famílias enterravam a criança no próprio pátio da casa, tá? Dentro do pátio da casa, eles andam um pouco e se dão conta que estão dentro do cemitério. Do cemitério, eles veem que uma porta se abre para eles, de dentro para fora. Então, eles estão no pátio, no cemitério, e veem que lá na casa abre uma porta para eles. A porta é aberta de dentro para fora. De dentro para fora, certo? Como que se chamasse por eles. Além disso, eles também percebem que uma cripta se quebrou, rachou-se, e também de dentro para fora. O que é uma cripta? É uma espécie de túmulo. Ela se quebra. De dentro, eles percebem que foi assim, que ela quebrou de dentro para fora, sabe? Agora tô ficando com medo. Eles vêm sair da cripta uma sombra de gente. Eles vêm sair da cripta uma sombra de gente. Pois parecia um ser humano. Os três correm desesperados de medo e depois se dão conta de que Manuque desapareceu. Então, qual é a complicação da obra? O desaparecimento de Manuque, no capítulo 5. No capítulo 6,
Anjão, Prisca e Deco, no capítulo 6, Anjão, Prisca e Deco, certo? O capítulo chamado Portas Abertas. O capítulo chamado Portas Abertas. Anjão, Prisca e Deco se batem e os três caem no chão. Depois disso, eles se acalmam e se dão conta de que Manuque sumira. Eles decidem entrar no casarão em busca dela, porém ela não se encontra no vestíbulo e eles resolvem andar em volta e ficando na parte térrea da casa. Quando os três estão na frente para a porta, olhando para a maçaneta, morrendo de medo de abrir, eis que a porta se abre sozinha. Então, quando eles veem aquela sombra saindo da cripta, os quatro correm muito para dentro da casa, que medo de ficar no cemitério. E quando chega lá, os três se batem e eles percebem, eles estão na sala agora, na parte térrea da casa. Os três percebem que Manuque sumiu. Eles querem procurá-la, mas eles estão com medo de abrir uma porta que tem ali, certo? De repente, então, a porta se abre. Um ar gelado bate no rosto dos três. Um hálito de morto, pensa Prisca. No capítulo 7, a porta se abre, aquela porta que se abriu, os achudos entram em uma grande biblioteca. Lá dentro eles se deparam com um elmo. Olhando melhor para o objeto, eles percebem que ele está de capacete, desvinculado do corpo. O que é um elmo? Aquela armadura. Eles chegam lá, eles se deparam com uma armadura sem um capacete, sem a parte de cima, sem a cabeça, ok? Então eles percebem, além disso, eles também percebem que se trata de um elmo canhoto, pois ele empunha a espada acima da altura da cabeça com a mão esquerda. Essa aqui é minha mão direita. Esse elmo é uma armadura sem cabeça, segurando uma espada para cima assim, com a mão esquerda. Por isso que é Memórias Mal Assombradas de um Fantasma Canhoto, certo? Essa é a primeira vez que se faz menção a isso no livro. O Elmo luta com eles e de repente aquele Elmo sem cabeça, aquela armadura sem cabeça com uma espada na mão esquerda começa a lutar com eles. E ele lança fortes espadadas sobre eles, porém elas atingem o chão, arrancando lascas de madeira. Os adolescentes lutam com a armadura, destruindo-a. Eles penetram uma faca no lugar onde seria o coração do elmo. Dali emerge uma forte luz. Depois disso, ele encontra Manuque. A adolescente que estava desaparecida sai de algum cômodo dali de baixo e ela parece estar sonâmbula. Então, olha esse capítulo interessante, né? Outra coisa acontece nesse capítulo. No capítulo 8, ok? De novo, né? É uma página preta, é isso? Deixa o professor ter certeza aqui. O capítulo 8, vamos ver, é uma página preta chamada Os Monstros. Se é uma página preta, quem está falando? Trata-se de um monólogo do Sr. Simon de Canterville, do fantasma, falando sobre os monstros e contos de terror presentes na história da literatura. Então aqui ele diz que quando ele era vivo, acho que é isso, ele gostava de ler histórias de terror. Aqui ele cita o Frankenstein, da Mary Shelley, ele cita o Edgar Allan Poe, e tem uma questão na prova sobre isso. No capítulo 9, chamado Na Cripta, lembra que cripta é uma espécie de túmulo, um mausoléu, onde ficavam os restos mortais, certo? Este capítulo vem explicar o desaparecimento da Manuque. Lembra que a Manuque apareceu lá quando ele estava lutando com o Elmo, como se estivesse sonâmbula? Então, não continuou, teve uma fala do fantasma, agora vem explicar a Manuque. Esse capítulo vem explicar o desaparecimento de Manuque. Para onde ela foi? O que fizeram com ela? O que ela fez? Ela fugiu porque queria? Ela se perdeu sozinha? Na hora do susto, que os quatro levaram ainda no jardim, ela subiu sem querer na lápide e caiu em um grande orifício que deu na cripta, onde o Sr. Otis havia enterrado os restos mortais do Sr. Simon de Canterville, que estavam na masmorra, onde os dois cunhados haviam deixado para morrer à míngua.
Com a queda, ela desmaiou. O fantasma pacientemente esperou que ela se acordasse para que ambos pudessem conversar. Ela se acorda, mas ao deparar-se com ele pairando no ambiente, ela desmaia de novo. Então ele se impacienta. Então, nesse capítulo, então, há um encontro, né, do Sir Simon de Canterville. Quando os quatro no jardim começaram a correr, e os três foram em direção à casa, a Manuque se perdeu e ela foi em direção à cripta que estava quebrada. E ela caiu lá, certo? Ela caiu na cripta e aquela cripta bem certinho é a cripta onde estava enterrado o Sr. Otis, onde o Sr. Otis, o dono da casa, havia enterrado o Simon de Canterville. Entenderam? Muito bem. No capítulo 10, esse é mais na metade do livro, suponho. No capítulo 10, que é chamado Um Fantasma. O capítulo 9 é bem curtinho, 2 páginas, uma lauda. O Fantasma Solitário. Nesse capítulo, o grupo já havia encontrado a Manuque. Recebe dela as explicações que eu falei para vocês. E ela dá as explicações que eu li para vocês agora, né? No meio desse capítulo, no capítulo 10, o narrador paralelo 2 começa a contar muitas histórias de terror para ela, fazendo uso. Ele fala do Conde Drácula, do Frankenstein, da autora Mary Shelley. Enfim, ele fala dos recursos que autores de livros de terror usam para amedrontar o leitor. No final, ele fala sobre Edgar Allan Poe e ele cita o conto O Corvo e o Coração Delatador. O fantasma dá o braço a torcer ao dizer que Edgar Allan Poe consegue amedrontar os leitores em seus contos, mesmo sem ter criaturas monstruosas. No final da conversa, a Manuque pede para ir embora e o fantasma se transforma numa borracha disforme e ela foge e vai parar com um castiçal na mão, horrorizada quando ele se transforma numa borracha. Dizia-se que embaixo de todo o pátio do casarão havia um enorme labirinto e é ali que Manuque se encontrava, certo? Então, aquela cripta que ela caiu dava acesso a um labirinto que ficava no subsolo de todo o pátio. Como se tivesse a casa de vocês, embaixo da casa de vocês tivesse uma espécie de labirinto do pátio de vocês todo, tá? No capítulo 11, que é um capítulo chamado O Princípio da Incerteza, Deco, Anjão e Prisca especulam Manuque em relação ao que aconteceu no capítulo anterior. Na verdade, eles passam a ter certeza de que o fantasma que os persegue é uma alma penada do Sir Simon de Canterville, que na verdade é um dos personagens da novela O Fantasma de Canterville, do escritor irlandês Oscar Wilde. Uma outra atividade que vocês vão ter hoje ainda também é sobre o Oscar Wilde. Preciso colocar um vídeo para vocês, uma atividade do Rouxinol, também é desse escritor, certo? Do século XIX, publicado em 1887. Então, é como que se esse personagem, o Luiz Antônio Aguiar, tivesse pegado o personagem Sir Simon de Canterville de um conto do Oscar Wilde e colocado aqui, certo? É como, por exemplo, vocês forem fazer uma história, a história de vocês, e vocês colocam na história de vocês, você vai fazer uma história sobre um assalto a um banco. E vocês colocam que quando os assaltantes chegaram lá nesse banco para assaltar, eles não puderam assaltar porque o banco estava tomado de grandes flores, que impedia que as portas fossem abertas. Quem fez essas flores, e essas flores estavam ali porque o Tisto, na noite anterior, passou e colocou na mão. Lembram disso? Então é como se ele pegou um autor, uma personagem, um outro livro e colocou neste livro aqui. Tá bom? Então, eles ficam se consultando pelo fato de como que o fantasma da literatura chegou ao mundo real. Porque eles estão no mundo real, né? Porque, de acordo com a teoria dos universos paralelos de Anjão,
há mais mundos que podem se comunicar. Mas pelo que ele havia estudado, isso só se aplicaria para a física e não para a literatura. Bem confuso, né? Por isso que vocês têm que ler e reler o capítulo 11. O capítulo 12, pessoal, de novo eu tenho aqui o narrador 2, que é o Ave Fantasma. Esse capítulo é uma espécie de carta, de missiva de carta, de Sir Simon de Canterville aos achutos. Ele faz uma carta para os garotos. Ele tenta dar uma explicação ao leitor em relação ao fato de os garotos terem invadido o casarão. Ele diz que o ser humano tem a necessidade de sentir medo. O fantasma afirma que o homem se reconhece a partir do momento que ele reconhece os seus medos. No final, ele confirma que quem ele realmente é. Ele, o fantasma, quando não era fantasma, era carne como nós, havia matado a sua esposa. E como punição para ele, os irmãos da esposa o haviam acorrentado até a morte nas masmorras do seu próprio castelo. Isso fazia 4 séculos. Então, como que o Sam... Tô arrepiado já. Como é que o Sir Simon de Canterville virou fantasma? Porque como que ele foi morto, né? Ele foi morto porque ele havia matado a esposa e os irmãos da esposa se vingaram dele. E o de amarrar e deixaram morrer à míngua, sem água, sem comida, nas masmorras, né? No subsolo, digamos assim, do próprio castelo que o Sir Simon tinha. Tá? Isso há 4 séculos. Tá bom? No capítulo 13, eu tinha que fazer esse vídeo para vocês, porque é um livro muito complexo, né? Embora fininho, chamado Fantasmagoria. Fantasmagorias. Ou seja, alusão a fantasma, uma alegoria, né? Prisca, Manuk e Deco e Anjão Prisca, Manuk, Deco e Anjão estão embaixo. Eles desejam sair, porém as portas estão fechadas. O único caminho, certo? Que eles podem tentar fugir dali é pelas escadas. Eles decidem ir. Eles vão abraçados, uns empurrando os outros, sempre com muito medo, pois uma terrível risada ressoa no ambiente. Eles, antes de alcançar o ápice da escada, né, lá em cima, obviamente, eles entram em uma brecha na qual Manuk havia reconhecido. Dentro da brecha, eles seguem o caminho. Em determinado momento, estouram as paredes e inúmeros olhos sorridentes, como se gozassem do desespero deles. Então, eles começam a perceber olhos nas paredes. Eles ficam muito horrorizados e nem percebem que na frente deles tem o fim da escada, um precipício. A queda, e eles caíram ali, certo? Com medo daqueles olhos olhando para eles, aquelas risadas, eles caem num precipício. Eles não se machucam, eles não se machucam. Entretanto, eles ficam mais assustados ainda. Quando eles se deparam lá embaixo, quando eles caem, eles se deparam com o próprio, com o Sir Simon de Canterville sentado numa poltrona diante deles. E eles começam a conversar. No capítulo 14, pessoal, a gente tem... deixa eu ver... Nesse capítulo aqui, Sir Simon de Canterville revela que ele realmente existiu, que ele era aquele rapaz mesmo que matou a moça, e que ele também revela que ele também é um personagem do livro do Oscar Wilde, ok? Quando um livro cita um outro livro, é chamado de intertexto, relação de um texto com outro texto, tá bom? No capítulo 15, esse capítulo fala acerca da verdade, né? Fala que verossimilhança não é verdade, porém pode ser. Por exemplo, o que é verossimilhança, né? Verossimilhança é alguma coisa que não é real, mas poderia ser. Por exemplo, na telenovela lá da Malhação, por exemplo, tem a Mariazinha. A Mariazinha tem uma gravidez precoce. Ficou grávida antes de ficar adulta. Ficou grávida na adolescência.
e ela sofre, não gosta, chora, às vezes gosta, enfim. A Mariazinha, personagem da telenovela Malhação, não existe de verdade. Mas existem outras moças ficando grávidas na adolescência, passando pelo que passa a Mariazinha. Então a história da Mariazinha não é verdadeira, é verossimilhança. O que é? Não é verdade, mas pode ser. Tá bom? Então vamos lá, capítulo 16. E olha aqui o que a Edinho marcou. No capítulo 16, vocês estão vendo? Ali, ó, clímax. Estão vendo? Clímax. Bem, é a parte que eu sublinhei ali. Também estão vendo? Muito bem. As gavetas se abriam de vez em quando. E das gavetas, lá naquela conversa lá, exalavam um cheiro de enxofre. Dizem que o maligno, na energia maléfica do universo, tem cheiro de enxofre. Que mistura com ácido sulfúrico, fazendo com que os achudos passem mal. Depois disso, de repente, ó, o caramelo está latindo para os passarinhos no pátio. Depois disso, de repente, os garotos foram arrancados no chão por garras invisíveis e se viram rodopiando e sacudindo violentamente. Depois da conversa na poltrona, garras gigantes pegam os garotos e fazem assim, garras invisíveis. Nada pode ser visto aqui, tá bom? Eles gritam os nomes uns dos outros. Em seguida, eles foram arremessados em túmulos diferentes na cripta, ok? Eles caíram na cripta lá, então os corpos deles são colocados em buracos na parede, que são os túmulos mesmo. Depois, isoladamente, cada achudo foi aterrorizado por um modo específico pelo Sir Simon. Depois que ele isola os 4 meninos, as 2 meninas e os 2 meninos, ele vai aterrorizar cada um deles em particular. Olha como é que ele vai aterrorizar o Deco, a Prisca, o Anjão e a Manuque. Olha como é que ele foi aterrorizar o Deco, com os maiores medos dele. Foi parar numa espécie de corredor, um calabouço estreito, e o Sir Simon dizia que ele seria devorado por cupins da Amazônia. Lembra que o Deco era natureba? Gostava de natureza, certo? O menino ouvia o tempo todo esses animais aproximarem-se deles. Prisca foi parar em um vazio. Ela sentia-se como se estivesse presa de costas no teto e era tudo vazio ao seu redor. Ela meio que seria condenada a vagar neste lugar por todo sempre. Sir Simon de Canterville diz à menina que ela até poderia ter sido esquecida por seus amigos e que poderia fazer séculos que ela estivesse ali. Então, o maior medo da Prisca era ser solitária, não ter amigos e não se comunicar. O Anjão. Sir Simon de Canterville colocou dentro de uma nave espacial. Lembra que ele queria provar aos universos que existiam universos paralelos, mas que não existia fantasma? Que viajava mais rápido que a velocidade da luz. O fantasma apareceu para ele metamorfosear de medusa, de extraterrestre. Lembra que ele dizia que não existiam vidas em outros universos paralelos? Ambos discutem e Sir Simon diz que vai arrancar o cérebro, ou seja, a inteligência de Anjão, que era o que Anjão mais gostava de ser inteligente. Quando o menino está tendo seu cérebro esmagado, ele lembra que possui uma caneta a laser e tira do bolso. Enquanto ele faz o movimento de tirar a caneta do bolso, ele sente que seu cérebro está meio que se liquidificando. Tamanha pressão que o meduso, né, faz com seus tentáculos. A Manuque, o Sir Simon de Canterville, desenvolveu algum afeto maior pela menina, pois ela acorda na antiga biblioteca com ele velando seu sono. Ela desperta e pergunta pelos amigos. Ele então faz 3 brechas no ar e os amigos são mostrados na situação no qual se encontravam. Manuque pede clemência e ele, porém, é irredutível e diz que tem de matá-los. A mocinha diz que ele não precisa fazer isso e que no fundo, bem lá no fundo, a Manuque sabia que o fantasma era um homem bom. E ele diz que não, eu não sou um homem bom. E ele insiste, dizendo que ele é muito mau.
No momento no qual o Sir Simon mostra a ela a situação dos colegas, eles conseguem se libertar de tais situações. Deco se lembra de que os cupins não são carnívoros, e Prisca consegue ver cores e cenários naquele branco ginal em que ela estava inserida. Angião faz com que sua caneta laser atinja os tentáculos do meduso extraterrestre. O grupo então encontra-se novamente na sala do casarão. Lá, Anjão faz sua experiência. E lá ele conclui que o Sir Simon de Canterville não é morador de nenhum universo paralelo, mas que ele também não é humano. Ele conclui isso porque, ao jogar um tênis dele, o objeto o atravessa e quando ele atinge com o laser, o feixe de luz se perde no corpo do fantasma. Depois dessa constatação, o fantasma de Sir Simon de Canterville desaparece no ar, dizendo que cada um deles sofrerá o seu próprio inferno. Este capítulo, então, é o capítulo 16. E o clímax se encontra nele, que é aqui, ó. Preste bem atenção, pessoal. Preste bem atenção. Os achudos foram arrancados do chão por garras invisíveis e se viraram, rodopiando no ar. O esforço de se manterem de mãos dadas quase quebrou seus dedos. Foi inútil. O rodopio se acentuou, apertando-os, e passou a sacudi-los violentamente, torcendo o corpo deles, vencendo toda a resistência deles. Gritavam os nomes uns dos outros, sobrepostos por seus berros de pavor. Manuque! Anjão! Deco! Prisca! Quando cada um deles foi sugado para dentro de um dos túmulos da cripta, com gritos desdenhosos, no arremedo debochado, rindo dos berros. Apavorados, os ajudos, Sir Simon de Canterville comemorava. Certo, pessoal? O capítulo 17 é com vocês, tá? É o desfecho da obra. Na verdade, tudo é com vocês, né? Só que a gente quer deixar o capítulo 17 aqui. Gente, o vídeo deu 38 minutos já. O professor Edinho quer que vocês escrevam algum comentário embaixo aqui do vídeo, curtam o vídeo, deem um like e se inscrevam no canal do professor, que não se inscreveu ainda, tá bom? Certinho? Forte abraço, fiquem com Deus. O meu coração está com saudade de vocês. Uma palma abraço para vocês, uma palma amor para o meu 7º ano 3 da EEB João dos Santos Areão.